Nos Estados Unidos, Donald Trump já comemora a vitória nas eleições. As projeções atualizadas apontam que o republicano deve ganhar nos 7 estados-chave. Quem está com a gente mais uma vez e mais um dia para falar sobre o pleito americano, sobre esse assunto, é o jornalista e mestre em Relações Internacionais, Frederico Duboc. Oi, Fred. Muito bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fred. Deu o que se esperava, Fred? Não, deu mais do que se esperava e está dando muito mais do que se esperava, né? O período das campanhas apontava uma disputa muito acirrada e uma divisão nos estados pêndulo. O que se viu até agora, né, nas projeções da Associated Press, o Trump ainda não fechou a maioria de 270 votos no colégio eleitoral, certo? Mas as projeções já apontam uma vitória significativa. No momento, ele está com 267 cadeiras, nesse exato momento, assim. Mas tem uma coisa que já indica a vitória dele, um dos estados que está no início da apuração, que é o Alasca, que tem 3 votos, ou seja, a diferença necessária para os 270, é um estado tradicionalmente republicano. Então, o que acontece nesse exato momento, independente dele ter conquistado vitória de fato nos números da apuração da Associated Press, né, da consolidação da Associated Press, é que, primeiro, os republicanos conseguiram virar estados que eles estavam atrás na última eleição, a Pensilvânia e a Geórgia. A Geórgia foi o estado onde houve o questionamento aos resultados e que levou inclusive a um processo judicial contra Trump, naquela mensagem de que ele pediu que a autoridade eleitoral local achasse 11 mil votos para ele, certo? Ele conseguiu virar esses 2 estados. Ele também mostrou muita vitalidade num terceiro estado, que é a Carolina do Norte, que a Câmara estava tentando beliscar. E os estados que as pesquisas davam para a Kamala Harris, nos estados pêndulo, que eram Michigan e Wisconsin, ainda não fecharam o consolidado, mas estão dando uma vantagem para o Trump. Além disso, nas eleições do Senado, os republicanos conseguiram virar 2 cadeiras, que é Ohio e o West Virginia. Então agora, de fato, eles têm a maioria do Senado. Antes estava empatado em 49-49, como o vice-presidente assume o voto de Minerva no Senado, e a vice-presidente era Kamala Harris, os democratas na prática tinham a maioria. Agora, na prática, os republicanos têm a maioria. Também na Câmara, né, está apontando que já tinha uma maioria dos democratas, está indicando uma ampliação, e a votação até o momento dos governadores também está dando maioria dos republicanos. Eu sei, Fred, que as gradações e os mapas ideológicos nem sempre se aplicam à nossa realidade da mesma maneira que se aplicam à realidade americana. Mas eu vi uma análise que estava sendo feita aqui no jornal do New York Times, dizendo um pouco, os Estados Unidos tiveram uma nova grande guinada à direita. Somando esses resultados que você mencionou, com o potencial resultado de Donald Trump muito perto de acontecer, de torná-lo presidente da República mais uma vez, presidente dos Estados Unidos da América mais uma vez. Dá para colocar desta maneira, é uma guinada mais à direita do ponto de vista ideológico ou não? Depende do recorte que você está falando. Se você pegar o mapa dos condados norte-americanos, ele é um mapa vermelho, a cor dos republicanos. A maior parte dos condados nos Estados Unidos são republicanos, certo? A guinada que que o New York Times está falando não é necessariamente dos Estados Unidos, mas de grupos que normalmente votavam mais com os democratas e agora estão se fragmentando. É interessante você fazer uma leitura. Tem 2 grupos que normalmente votam consistentemente com os democratas, que são os eleitores negros e os eleitores latinos. Trump conseguiu um avanço nesses 2 grupos. Na Geórgia e na Carolina do Norte, as projeções da Associated Press apontam que ele teve 20% dos votos nesses 2 grupos, principalmente entre os negros americanos, que na eleição anterior não tinha chegado a 7%.
Isso onde que estaria a explicação dentro desse ponto? A mensagem de Donald Trump é mais clara e mais direta ao eleitor médio do que a mensagem dos democratas. Nós falamos ontem sobre a questão da economia, da perspectiva do bolso das pessoas. Da perspectiva do bolso, os latino-americanos acham mais interessante você ter uma inflação baixa e emprego do que aquela discussão de se vai ou não vai aceitar ou se vai ou não vai devolver pessoas ilegais, certo? Que o eleitor registrado não é considerado um imigrante ilegal, né? Então ele vai raciocinar dessa forma. E terceiro, os democratas, ao longo dos últimos anos, eles falharam em mostrar diferenças claras em relação aos republicanos em questões como essa: a economia, a inflação, o emprego, né? Então, eles não conseguiram mostrar especificamente o que faria diferente para o eleitor. Então, ele, na ponta do lápis, fala assim: não, vou votar nesse que está falando mais diretamente comigo. Fred, eu queria lhe perguntar um outro ponto, já considerando, houve um discurso que foi feito pelo ex-presidente Donald Trump, daqui a pouco, muito provavelmente, novamente presidente dos Estados Unidos, em que ele endereçou a nação... Posso te interromper? Claro. A AFP deu agora a virada, 277 votos no colégio eleitoral, o que qualifica Trump, nesse momento, como o novo presidente eleito dos Estados Unidos. Confirmado, portanto, Donald Trump será o 47º presidente da história dos Estados Unidos, volta a ocupar o posto depois de uma derrota para Joe Biden na eleição anterior e aos 78 anos se tornará mais uma vez um presidente republicano a ocupar a Casa Branca, a presidência dos Estados Unidos. E eu vou retomar aqui a pergunta que eu estava ali fazendo, Fred, porque já aconteceram por parte de alguns dirigentes de países, né, da Ucrânia, de Israel, também da Hungria com Viktor Orbán, manifestações direcionadas a Donald Trump, fazendo coro à vitória dele. Ela deve indicar de alguma maneira alguma concertação entre todos esses atores, ou são nuances muito diferentes? Todos eles são aliados de Donald Trump necessariamente, ou há nuances aí que a gente precisa colocar, como na Ucrânia, por exemplo? Esses grupos, ideologicamente, eles são alinhados e frutos do mesmo movimento internacional de busca de um líder de mais força, mais objetividade, mais voltado a um discurso populista e de fortaleza nacional, né? Esses grupos que você falou são basicamente isso. Não sei se isso vai transferir imediatamente como mais sucesso para esses grupos. O discurso do Trump ontem, ele não falou em fazer a Hungria mais forte novamente. Ele não falou em fazer o Brasil de Bolsonaro mais forte novamente. Ele não falou em fazer a Argentina de Milei mais forte novamente. O discurso dele foi muito claro. É fazer a América, leia-se, os Estados Unidos, forte novamente. O discurso dele foi todo falando sobre isso, como o trabalhador vai encontrar uma nova era em que os Estados Unidos vão recuperar a sua grandeza, certo? Se no plano do crescimento para uns Estados Unidos forte envolver, atrair esses grupos, acredito que sim, que vai haver benefícios. Se no plano para os Estados Unidos grande não contemplar, essas pessoas por si só vão ter que procurar o seu caminho. É claro que há afinidades afetivas entre alguns grupos. Por exemplo, o filho do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro é amigo pessoal do filho do Donald Trump. Está, inclusive, em Mar-a-Lago, acompanhando junto com uma comitiva brasileira de deputados a votação que agora há pouco deu a vitória a Donald Trump. Exatamente. Então é uma questão assim, as afinidades pessoais existem. Se essas afinidades pessoais vão se tornar apoio direto, eleitoral para disputas nacionais, é uma outra questão que vai ser lida a partir da ótica de uma política nacional priorizando os Estados Unidos, que é a política que o Trump declarou no discurso inteiro. Isso. Ô Fred, aí eu quero aproveitar porque inevitavelmente eu preciso lhe perguntar sobre este ponto em específico.
estamos diante, neste exato momento, e eu sei que o momento é muito em ebulição para tirarmos grandes conclusões a respeito do que será, mas me parece que com o somatório do que você disse, mais do que foi feito no discurso de Donald Trump, há uma evidente, mais uma vez, colocação de uma rivalidade acirrada, Estados Unidos, China, em busca de ser o grande... Eu não vou usar conflito porque estamos em meio a muitos deles mundo afora, mas de um embate ideológico / econômico, e que Donald Trump vai personificar, talvez de uma maneira mais exacerbada do que teve na sua primeira presidência à frente dos Estados Unidos? Eu diria que a rivalidade é mais comercial do que ideológica. O Trump ele não está brigando com a China comunista, ele está brigando com um déficit comercial gigantesco dos Estados Unidos com a China. Ele está brigando com a disputa da presença de mercado de produtos feitos nos Estados Unidos e que geram emprego nos Estados Unidos, e a geração de empregos que ele quer oferecer para o eleitor médio branco do meio oeste, que perdeu esses empregos para indústrias estrangeiras, principalmente indústrias chinesas, né? Então essa é a briga dele. Quando ele fala em política externa, é muito curioso isso, ele fala sempre de uma perspectiva monetária, sempre de uma perspectiva comercial, né? Então eu acho que ele não tem necessariamente uma disputa ideológica contra o comunismo. Tanto é, se você lembrar, no governo anterior dele, ele foi visitar a Coreia do Norte, ele apertou a mão do Kim Jong-un e falou: esse cara é um grande cara. Foi histórico, inclusive, Fred. Então ele não tem... A perspectiva dele é muito realmente de como ele pode transformar essas disputas em ganhos eleitorais para o público que ele está direcionado principalmente, que é essa questão. E ele tem uma disputa de força, né? E segundo, ele, no discurso dele na Flórida essa noite, ele falou: eu quero fazer os Estados Unidos voltarem à sua posição de preponderância, nós vamos voltar a ser aquela força respeitada, não sei o quê. Make America Great Again, basicamente. O que ele está querendo trabalhar nesse ponto, aí já não é mais ideológico, é a mentalidade do eleitor americano que estava se sentindo diminuído de países que estavam mostrando pujança, crescimento, etc. Então, ele falou desse ponto, eu acredito, menos em política externa e mais em política interna. Mas ele tem grandes desafios pela frente em política externa. Nós vamos... Primeiro, como vai ficar a situação da Ucrânia? Foi recentemente aprovado um pacote militar de 61 bilhões e a gente sabe que a Ucrânia, se consegue se antepor à invasão da Rússia, justamente por causa desse fluxo de dinheiro que vem dos Estados Unidos e União Europeia. O que vai acontecer com esses 61 bilhões de dólares, né? Segundo desafio internacional, Israel. Na primeira gestão dele, ele conseguiu costurar surpreendentemente os acordos de Abraão com o reconhecimento do Estado de Israel. Não sei o que vai acontecer agora. Dentro daquela política que você falou assim, do Netanyahu, que é mais próximo do grupo, né, de afinidades internacionais desse tipo de liderança, teoricamente ele vai apoiar mais Israel, né? Dentro da perspectiva de uma política interna americana, há uma visão mais positiva em relação a Israel do eleitorado médio branco americano, certo? Principalmente do eleitorado republicano. Então, pode ser que sinalize menos amarras, né, e mais incentivo a um governo Netanyahu. Não sabemos isso. Terceira questão, que ainda tem que se discutir muito: como ficam os apoios financeiros a Taiwan e a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, aliados estratégicos e dependentes dessa dissuasão estendida dos Estados Unidos para conter adversários, no caso a China para Taiwan, no caso Coreia do Norte para Coreia do Sul. São gastos militares e financeiros elevados. Trump, ele coloca isso numa espécie de planilha. Eu posso te vender segurança, então eu preciso que isso daí seja pago, né? Ele não acredita muito em políticas de aliança que permitam associações que consigam que os Estados Unidos projetem força, projetem influência. Ele quer uma retribuição
real que reduza os custos para o governo dos Estados Unidos. Portanto, Tudo bem, Fred. confirmando a informação trazida aqui pelo Fred, Donald Trump, com 277 delegados conquistados, é novamente o presidente dos Estados Unidos da América. Ele derrota Kamala Harris até este momento, ainda não encerradas todas as votações, todas as apurações, melhor dizendo. A vice-presidente dos Estados Unidos tem 224 delegados, mas não há mais condições de que ela ultrapasse e conquiste a presidência dos Estados Unidos.